Olá, amigos do canal, sejam bem-vindos mais uma vez. Eu vou trazer para vocês algumas histórias, alguns contos aqui. São curtos, então vai ser uma coletânea. Se vocês gostarem, comentem aí. Então vamos lá. Eu tinha meus 13, 14 anos e eu gostava de assistir filmes até de madrugada. Na verdade, mamãe e papai ficavam bravos porque eles tinham preocupação que eu visse alguma cena mais picante, se bem que naquela época a televisão branca e preta não existia coisas tão picantes como hoje em dia. Porém, minha mãe, temendo que isso acontecesse, ficava brava. Dizia ela que não era hora de criança estar acordada, mas eu sempre aproveitava para fazer isso nos finais de semana, pois no final de semana eu não estudava, se bem que na semana eu só estudava à noite e durante o dia eu ainda não trabalhava. Eu creio que aquela sexta-feira já passava da meia-noite, quando eu comecei a ouvir um barulho como se estivesse mexendo na estante atrás de mim. Olhei e não vi nada. Comecei a ouvir mais forte. Toda vez que eu me virava eu não via nada, mas eu sentia que eu estava sendo observada. Teve uma hora que o medo não deu mais para suportar, então eu gritei. Minha mãe, que muito brava, respondeu que eu fosse me deitar. Mandou eu ir dormir, falou que não era nada. Olha, do nada eu juro que eu vi uma figura sinistra, eu vi alguma coisa negra que não tinha rosto nem tinha aparência de nada. Aliás, era um vulto atrás da estante. E aquilo olhava para mim e apontava. Eu senti que o meu corpo gelou. Eu queria gritar, mas eu não conseguia porque a minha voz não saía. Eu não conseguia balbuciar nada. Em meio a tudo isso, ainda havia aquela figura que passou por entre o armário e pela parede como se fosse uma fumaça. Olha, gente, eu quase morri de medo. Para dizer a verdade, essa foi a última vez que eu assisti televisão até tarde. Eu e mamãe éramos muito amigas. Sempre fomos muito amigas. Mamãe sempre reclamava que tinha muitos pesadelos. Mas ela também não dizia do que se tratava, não falava o que ela sonhava, e eu também não tinha curiosidade de me aprofundar no assunto. Naquele final de semana, resolvemos ir ao shopping e eu sugeri que ela esperasse na praça de alimentação enquanto eu buscava nossa comida no restaurante. Quando voltei, a primeira coisa que fiz foi perguntar se estava tudo bem, pois eu senti que ela estava com uma aparência muito estranha. Na verdade, para dizer a verdade, mamãe estava um tanto pálida. Ela respondeu que estava tudo bem, então conversamos algumas amenidades, finalizamos nosso almoço e nos dirigimos para a escada rolante. Ao virar para conversar com minha mãe, eu quase tive um infarto. Eu vi um homem com roupas do século passado, segurando em um de seus ombros e olhando para mim com muita raiva. Naquela hora, minha mãe percebeu minha cara de choque. Perguntou, na verdade, quase gritando, por que eu estava daquele jeito. Eu contei para ela o que eu tinha visto. Mamãe então começou a chorar e disse: "Você acabou de descrever o homem que tenta me matar todos os dias nos meus pesadelos." Eu fiquei estupefata. Fiquei desnorteada. Na verdade, eu não sabia nem o que falava. Nós nos dirigimos para casa e no caminho começamos a conversar num meio de procurar resolver aquela situação que minha mãe tinha me falado. Pois a coisa já, pelo jeito, já estava saindo fora do controle, porque antes minha mãe disse que sonhava
Agora eu já estava vendo, ou seja, o seu pesadelo praticamente materializado. No outro dia eu fui trabalhar muito cabisbaixa. Quando eu cheguei na empresa, minha colega que trabalhava do meu lado, ela percebeu que eu estava muito quieta, muito calada. E ela perguntou o que eu tinha, mas eu não quis responder nada. Porém, depois de muita insistência, eu resolvi me abrir com ela e contar o que se passava. Ela então me disse, talvez eu tenha a solução, ou quem possa ajudar vocês. Ela disse, nos convidou, na verdade, para que eu e mamãe fôssemos com ela no centro em que ela frequentava. Eu falei com ela que ia falar com minha mãe. Quando eu cheguei em casa, que eu contei a mamãe ficou meio ressabiada, pois mamãe não gostava muito dessas coisas, mas devido à situação, ela não via outro meio e resolveu então aceitar o que minha colega falara. Então marcamos de ir naquele final de semana, naquele sábado, às 2h da tarde. E então nos dirigimos com ela lá para o centro que ela frequentava. Fomos muito bem recebidas, era um lugar calmo, tranquilo, de orações. E eles pediram que nós nos sentássemos e aguardássemos. E quando chegou a nossa vez de sermos atendida, então, quando minha mãe se aproximou, nem sequer abriu a boca, pois uma mulher que tinha voz como de um homem, parecia de uma pessoa já idosa, começou a contar tudo o que se passava e disse à minha mãe que tratava-se de um obsessor, um espírito perdido que estava ali a atormentá-la. Então, a partir daquele dia, começaram a trabalhar, fazer várias orações em cima de minha mãe, de mim. Voltamos lá outras vezes e olha, para dizer a verdade a vocês, nunca mais nós tivemos qualquer tipo de aborrecimento em relação àquele homem que eu vi materializado. E minha mãe também, acabou-se todos os seus pesadelos. E ficou somente essa história que eu estou contando para vocês, essa narrativa que eu resolvi contar para vocês, pois eu nunca me esqueci daquele caso. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quando eu tinha 15 anos, eu tinha o costume de explorar a cachoeira com meus amigos. Era domingo e eles tinham decidido ir para uma cachoeira que ficava perto de um sítiozinho. Saí escondida da minha mãe, porque minha mãe e meu pai ficavam bravos. E nós nos encontramos e fomos para lá. Estava todo mundo na estrada, até que de repente apareceu um cortejo bem ao longe, indo em rumo à cidade. Chegando mais perto, nós vimos que não era um cortejo qualquer, era um funeral. Não estranhamos tanto, porque naquela época era até normal, pois as pessoas que morriam nos sítios longe vinham a pé carregando o cortejo pela estrada. O funeral passou pelo meio deles, dos meus amigos. Eu me afastei um pouco e deu para ver que eram todos homens e eles usavam roupas pretas. Eles estavam de cabeça baixa, sendo que não dava para ver suas faces. Quando eu e eles viramos para ver o enterro de novo, esse povo havia sumido. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós nunca corremos tanto como aquela tarde. Aliás, não era tão tarde. É isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixe o seu like aí, se inscrevam no canal e até a próxima.